De volta com o Jornal Integração, o trabalho escravo no Brasil persiste mesmo no século XXI. Aqui na região centro-oeste de Minas, em algumas cidades foram encontradas situações que remetem ao tempo da escravidão. Por isso, os trabalhadores precisam sempre estar atentos em relação às condições e normas trabalhistas. O Brasil resgatou em 2023 3.151 trabalhadores em condições análogas à escravidão. O número é o maior desde 2009, quando 3.765 pessoas foram resgatadas. O trabalho no campo ainda lidera o número de resgates. A atividade com maior número de trabalhadores libertados foi o cultivo de café, 300 pessoas, seguida pelo plantio de cana-de-açúcar, 258 pessoas. Na região centro-oeste de Minas, a qual Pará de Minas está localizada, cidades entraram nesta lista, como Araújos, Formiga, Carmo do Cajuru, Perdigão e outras. Isso mesmo. Infelizmente, Minas Gerais é um dos estados com maior número de situações em que encontram trabalhadores em situação análoga à escravidão. O trabalho análogo à escravidão é aquele trabalho que viola a dignidade do trabalhador, então que viola os direitos, seja colocando ele em cárcere, seja explorando a mão de obra sem remunerá-lo ou remunerando com alimento, deixando-o incomunicável, explorando várias horas de trabalho. Então, são algumas características do trabalho que é análogo a essa situação de escravidão. Por trás das estatísticas, restam histórias de abuso nos campos e nas cidades, que mostram como o trabalho análogo à escravidão ainda é recorrente no Brasil. Em fábricas improvisadas, em casa de alto padrão, nas plantações, crimes continuam a ser cometidos. Minas Gerais é um estado muito do agro, né? Então, é essa característica que justifica encontrar muitos trabalhadores nessa situação, infelizmente, no nosso estado. Então, os trabalhadores rurais são os principais alvos desse sistema de trabalho que explora sua mão de obra sem remunerá-lo ou remunerando de forma indevida, colocando em casas, em situações insalubres, sem condições. Então, isso se justifica por causa da exploração que nós temos em Minas Gerais do agronegócio. Então, o agronegócio ele movimenta a nossa economia, é muito importante, mas, em contrapartida, infelizmente, não traz condições dignas para esses trabalhadores. Brenda ainda orienta que, em caso de trabalho análogo à escravidão, existem meios para pedir ajuda. Qualquer trabalhador, em qualquer situação que esteja tendo seus direitos trabalhistas violados, ele tem o direito tanto de entrar com uma ação trabalhista, ou então de fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho. Então, geralmente, esse trabalhador, esse empregado que está nessa situação, ele às vezes é até ameaçado se tenta sair, né, dessa situação. Então, aí ele precisa acionar não só o Ministério Público, não só a Justiça do Trabalho, mas também como a Polícia Militar. Então, unindo forças para conseguir sair dessa situação e trazer a sua dignidade de volta.